Boa tarde, queridos e queridas. Hoje é o dia 31 de julho de 2019 e neste momento eu estou numa reunião de colegiado conversando com os professores de vocês sobre a graduação de vocês e por esta razão, para não perdermos um encaminhamento de nossos encontros, eu resolvi preparar esse áudio aula para vocês elencassem todas as dúvidas que surgem para que a gente possa discutir posteriormente a partir das dúvidas de vocês. A minha grande intenção de sempre. Ok? Nós estamos discutindo a teoria de campo de Kurt Lewin, que é uma teoria fundamental para a compreensão da Gestalt terapia, enquanto uma abordagem psicoterápica que fundamenta-se na teoria de campo, nas abordagens existencialistas e fenomenológicas, certo? Discutimos na outra disciplina sobre fenomenologia, existencialismo e fechamos agora a ideia de campo para que a gente possa começar a olhar para a experiência humana e para o manejo clínico dessa experiência em direção à sua conscientização de uma forma mais coerente com o que diz respeito ao existir humano, ok? A teoria de campo é uma teoria criada por Kurt Lewin, certo? E essa teoria ela surge como uma reação a um modelo newtoniano de ciência utilizado nos campos acadêmicos para explicar qualquer coisa. Gente, as teorias newtonianas, conforme vocês podem ver na página 187 do texto de vocês, sugere um modelo mecanicista dual, onde as relações de causa e efeito responderiam todos os eventos da vida. Vocês podem ver aqui no primeiro parágrafo, ele cita o Iontef. O modelo era uma miniatura do sistema solar, com elétrodos circulando em torno do núcleo como planetas circulam em torno do Sol. O núcleo e os elétrons eram retratados como sólidos, cada coisa isolada em sua própria posição, com espaço entre elas. No espaço vazio entre essas partículas descontínuas, de alguma maneira, uma ordem foi criada. Naturalmente, as partículas eram movimentadas por algum tipo de energia, que eram de matéria diferente das partículas. Um modelo bem newtoniano. É o que o autor sugere sobre a perspectiva que lhe foi ensinada na escola. Entretanto, os físicos que estudam o mundo subatômico agora não o veem dessa maneira. Os elétrons e energia não são de material diferente, as partículas sólidas são intensas concentrações de energia. Toda estrutura funciona por meio das relações entre as concentrações de energia. Os efeitos são causados por ondulações pelo espaço e pelo tempo. Iontef, página 187. O Iontef, nesse momento, ele está sugerindo uma crítica ao modelo newtoniano, como eu falei para vocês, que sugere a explicação dos eventos do mundo a partir de relações duais e de relações de causa e efeito. E a teoria de campo, sendo uma teoria que sugere a integração dos aspectos que organizam-se para que a experiência aconteça, convidará-nos a integrar todos os possíveis fatores, todas as possíveis partes que interagem para que a realidade aconteça, para que a experiência aconteça, certo? Então, segundo o Iontef, a teoria de campo seria um pensamento científico que melhor funcionaria para a compreensão do resto do sistema teórico da Gestalt terapia. A Gestalt terapia sendo uma abordagem que considera um indivíduo como um elemento integrado ao meio que, nessa relação, constitui a sua experiência, encontra na teoria de campo uma possibilidade explicativa que fuja exclusivamente daquele modelo cartesiano de relação
de causa e efeito, ok? Então, a teoria científica clássica, que é a teoria newtoniana, ela traz uma perspectiva de relações de causa e efeito, enquanto que a teoria de campo, configurando-se como uma teoria muito mais moderna, associada a um sistema de partes que se integram para a formação da realidade, colabora para a evitação de dilemas, né, resultantes de dualismos, como mente e corpo, né, causa e efeito. Então, entendemos que a teoria de campo é uma teoria que amplia as possibilidades, né, das análises e compreensões sobre qualquer tipo de fenômeno, sobretudo aqueles que são fenômenos humanos, certo? Em termos de Gestalt terapia, a teoria de campo, ela colabora por facilitar a compreensão da experiência factual concreta dos indivíduos. Por experiência concreta factual, entendemos aquilo que efetivamente se vive no aqui e agora. Você está aí agora, nesse momento. Feche os olhos e perceba a sensação que você sente. Esta é uma experiência factual. E uma vez que essas experiências factuais nossas constituem todos os momentos da nossa vida, a partir da nossa adaptação ao ambiente, sendo nós corpos simbólicos providos de afetos, né? A teoria de campo consegue indicar-nos um caminho para darmos sentido às expressões diretas das emoções que surgem nessas experiências concretas, factuais. Ora, neste momento em que você fechou seus olhos, você sentiu alguma coisa. E essa sensação de alguma coisa representa o seu estar do momento. Representa a integração de todas as partes que compõem você enquanto organismo numa relação com o campo, que é o ambiente que está com você, além dos outros demais campos que fazem parte da sua vida, como família, grupo social em que você vive, experiências outras. Então, a teoria de campo, ela é uma teoria, né, e prática que permitem, colaboram para a aquisição de consciência da awareness, que é a grande finalidade da nossa atividade em Gestalt terapia. Por awareness, entendemos como a consciência da experiência que se vive, certo? Na medida em que eu tomo consciência da experiência em que eu vivo, neste aqui e agora, eu tendo a conseguir explicar, a partir de forma qualitativa, como a minha experiência acontece. E a partir daí, me permite identificar como o meu organismo está neste momento. Este é um elemento fundamental em Gestalt terapia, uma vez que nós trabalhamos com a perspectiva do aqui e agora. Aqui e agora, este organismo que sou se expressa emocionalmente, simbolicamente, em relação a este ambiente físico direto em que interajo e, ao mesmo tempo, em relação a outros contextos não físicos imaginados, como o que eu imagino sobre o que vai acontecer hoje à noite, ou sobre as preocupações que eu possa vir a ter sobre a política, a economia, dentre outras possibilidades de elementos que me acometem neste momento, mesmo que eles não estejam à minha consciência direta. O campo, integrando todas as coisas que constituem a minha experiência, favorece a interação entre o pensar e o estar de um ser que sou inserido no mundo. Ai, meu Deus, Bonifácio, permite a interação entre o pensar e estar deste ser inserido no mundo. Que loucura! Este ser inserido no mundo, que sou, é agora. Este ser no mundo que sou, neste momento, significa a sua experiência unicamente, particularmente,
da sua forma. E esse ser que sou constrói essa realidade neste momento a partir da integração do seu organismo, composto por uma infinidade de elementos simbólicos em seu repertório, né, para adaptar-se, responder a esse ambiente, integrar-se a esse ambiente e, na equação final desta relação inteira, experimentar a experiência. A experiência em si é um fenômeno simbólico, é um fenômeno sensível, é um fenômeno que em si acontece agora, tá? E, acontecendo em mim, apenas poderá sinalizar aquilo que me acomete agora, ou seja, aquilo que acontece em meu mundo, aquilo que acontece em minha experiência, representa o que sou neste momento. Representa, sobretudo, as necessidades que tenho, organizadas em minha experiência, na integração dos diversos campos que me constituem. A minha experiência de ser no mundo é a experiência da minha construção simbólica, da construção das minhas necessidades a serem resolvidas aqui e agora, no decurso constante, inexorável da minha vida. Conforme sugere Zinkner, portanto, sugerindo essa ideia do ser no mundo, o que alguém pensa a respeito do mundo, incluindo sua orientação filosófica, em parte é função do caráter e vice-versa. O caráter é, em parte, uma função de nossa maneira de pensar. O caráter em si constitui a forma como nos constituímos. O caráter em si constitui a forma como nos organizamos cada vez mais, constantemente, utilizando os nossos recursos simbólicos, as nossas experiências, o nosso repertório, para darmos conta, organizarmos e criarmos a experiência que experimentamos neste momento, certo? Ora, considerando que o indivíduo que sou apenas funciona a partir de ações sobre o mundo e imagens sobre o mundo, que eu chamo de linguagem, eu posso sinalizar que a teoria de campo permite a integração na experiência daquilo que se faz e o que se pensa. Por esse motivo, então, o Zinkner ele vai nos sugerir que a teoria de campo indica o processo pelo qual pensamos. A teoria de campo, organizando a nossa experiência de forma significativa para a construção da nossa realidade, e sendo a nossa realidade um conjunto de elementos simbólicos experimentados, onde nós agimos, é possível dizermos que a teoria de campo indica o processo pelo qual pensamos. Tá? A teoria de campo sinaliza o processo da sensação que torna-se consciente a partir da nossa cognição, pensamento. E conforme sugere o Zinkner, o funcionamento individual é colorido por preconceitos, crenças, presunções metafísicas, hábitos linguísticos, modos de pensar introjetados e outros semelhantes. Isso está na página 175. Ele vai mostrar para a gente que nós nos apoiamos nas nossas presunções e elas permeiam nossos contatos e processos de awareness, determinam a forma dos nossos pensamentos, sentimentos, percepções e ações. Certo? O Zinkner mostra para a gente que a nossa forma de ser no mundo, organizada pelos elementos que constituem o repertório do nosso pensar, o nosso repertório simbólico, organiza-se de forma a construir, de forma segura, aquele mundo em que vivo.
a partir daqueles valores que aprendi e com os quais me adaptei. E então, pude colorir o mundo, pude percebê-lo, pude julgá-lo e adaptá-lo a ele. Nesse sentido, ele sinaliza como nós, nos nossos aprendizados experimentados, tendemos a organizar a nossa realidade, os nossos sentimentos, a partir daquilo que nós percebemos, a partir daquilo que emerge em nossa experiência. E ele traz uma frase muito interessante, ainda na página 75, quando sugere que uma presunção não contestada de uma postura metafísica fornece um escape bem-vindo para nossas ansiedades. É uma frase aparentemente complexa, mas que sinaliza uma coisa muito simples. Ele sinaliza que a nossa tendência de assegurarmos-nos daquele mundo que nós organizamos e experimentamos funcionam como excelentes desculpas e respostas para não resolvermos questões fundamentais, né? Que então, uma presunção não contestada, ou seja, uma crença que não é contestada, de uma postura metafísica é uma postura que tem um a priori, fornece um escape bem-vindo para as nossas ansiedades. É similar quando você bota a culpa nos outros, é similar quando acontece alguma coisa na sua vida e você dá uma explicação qualquer, né? A partir da experiência que você teve. Tudo bem, admito que a sua explicação é a sua forma de adaptar-se e, portanto, ela é verdade. Porém, todavia, contudo, identificamos a partir das nossas experiências cotidianas a formação, de certa forma, mais ou menos aprendida sobre as nossas formas de construir e lidarmos com o mundo. E aí ele conclui aqui essa parte na página 175, sugerindo que uma análise de campo traria a família, os grupos e outros processos sociais para o primeiro plano, moderando o individualismo. Observaria como esses processos se desenvolvem no tempo, moderando a orientação dramática e confrontacional, com a vantagem adicional de awareness dos efeitos negativos resultantes, e também mostraria uma apreciação maior dos efeitos positivos de longo prazo das intervenções mais sutis e suaves. Sugerindo, portanto, uma análise global, sistêmica e dinâmica de todo e qualquer processo que envolva a experiência humana. Experiência essa que está continuada no tempo, uma vez que nós, enquanto seres que somos, presente nesse contínuo chamado agora, nos encaminhamos para o futuro a partir das experiências vividas na nossa vida até então. Somos, portanto, o tempo. O ser é o tempo do passado no presente em direção ao futuro, organizando-se em experiências que dão sentido à sua vida. Sentido, sobretudo, no sentido de orientar-se para, uma vez que é inexorável a escolha por continuar vivendo no presente. Ok? Então, a análise de campo, ela permite que nós percebamos os fenômenos humanos, as experiências humanas, a partir não apenas da influência de um elemento causador, mas sim a partir da integração dos diversos elementos que constituem a minha experiência e se apresentam preponderantemente agora para que eu me adapte da melhor forma possível, com o menor gasto de energia nesta situação. A teoria de campo auxilia a focar o que é importante e essencial e o que é periférico nas nossas ações, tendo em vista que em toda ação que aplicamos, em que existimos, em que operamos, nós estamos funcionando a partir das maiores prioridades que o nosso organismo precisa.
necessita, né? E permite, portanto, ampliarmos a compreensão sobre todos os elementos, favorecendo uma análise mais completa sobre as experiências dos indivíduos. O campo, por fim, posso dizer que representa a integração do indivíduo com o ambiente, criando-se a partir da experiência dos indivíduos, mas também influenciando o ambiente, que por conseguinte, dialeticamente, influencia o indivíduo nessa experiência real, neste momento, agora. Uma teoria de campo, uma perspectiva de teoria de campo pode, portanto, fornecer um suporte teórico para uma teoria que abrange corpo, mente, emoções e aspectos espirituais e transcendentais, transpessoais, que constituem os indivíduos, a partir de uma causalidade circular que respeita a possibilidade de ação dos mais diversos elementos e variáveis à experiência que vivemos, de forma diferente daquela causalidade linear sinalizada até então pelas teorias fundamentadas nas perspectivas positivistas newtonianas que predominam ainda na ciência contemporânea. Continuando, e em se considerando a teoria de campo como uma abordagem original não distorcida, natural para a vida, que nada mais significa que a teoria de campo é uma teoria que não em si explica, define de uma forma anterior, mas que convida para a compreensão no momento agora sobre o posterior, sobre os elementos que se integram para a formação das experiências, portanto, enquadra-se em uma teoria natural para a vida. É uma teoria que convida-nos à experiência concreta e à percepção, antes de tudo, sobre as sensações e os sentidos organizados para dar conta das realidades. De forma similar como eu falei anteriormente, a teoria de campo constitui o modelo de teoria moderna trazida por Kurt Lewin, sinaliza para nós a consideração daqueles outros elementos que não estavam perceptíveis às variáveis daquele sistema solar, como as energias que implicitamente, invisivelmente, se integram para a constituição dos universos. Podemos entender, portanto, sendo humanos, trazendo para uma perspectiva fenomenológica, podemos entender, portanto, que a teoria de campo, em sendo uma teoria que integra a linguagem como um elemento fundamental na experiência, convida-nos a observar estes elementos que constituem predominantemente a nossa experiência, formando-se em vida. E aí o Zinkner, o Iontefer, ele mostra para a gente que, num contexto clínico, na página 181, qualquer linguagem deve ser utilizada para a comunicação com o paciente que promova o desenvolvimento de uma relação terapêutica baseada em empatia, respeito, compreensão e atenção. Nesse sentido, ele está sinalizando para a gente que a nossa ação e o nosso pensar estão integrados no que nós somos e o encontro entre um terapeuta e um paciente deve considerar os aspectos da realidade desse paciente enquanto aquilo que se apresenta como experiência dele na relação com o ambiente. Tá? A experiência é um processo integral do campo organismo-ambiente. A sua experiência
é o resultado daquilo que você experimenta no seu corpo e percebe, pensa e fala, neste momento, agora, em que você se comporta aqui. E, no manejo terapêutico, vamos, portanto, utilizar a linguagem como elemento fundamental, antes de tudo, para conectar-se com a experiência no presente, com as sensações do corpo no presente, neste campo, neste ambiente em que o organismo se está, identificando como aquilo que se fala efetivamente se apresenta em termos experimentais. No texto do Zinkner, na página 182, ele dá um exemplo, fazendo uma crítica à terceirização das sensações, no segundo parágrafo, quando ele comenta assim: às vezes, quando escuto "foi minha criança interior que o fez", isso me parece uma piada de mau gosto, como se dissesse: eu não sou responsável, foi minha criança interior que fez. Quando alguém omite a palavra interior e diz minha criança, se sentiu desse daquela maneira e por um instante imagino que o paciente está falando de um de seus filhos de verdade, me parece uma piada de mau gosto mesmo. A atitude de não sou eu quem tem esse sentimento, não tenho responsabilidade por ele e nem consigo ter outra opção com a criança interior. Isto foi criado no passado por meus pais abusivos. Ponto. Existem experiências subjetivas muito importantes que um paciente desse está expressando e que precisam ser escutadas, honradas e esclarecidas. Mas isso pode ser feito pela linguagem de campo. 2 pontos. Eu estava apavorado, solitário, desesperado e não tinha qualquer escolha exatamente como me sentia quando eu era criança, quando eu realmente não tinha opções. Observamos aqui uma possível aplicação prática da teoria de campo em uma situação em que a terceirização das responsabilidades apresentadas por um paciente é convidada a ser expressa em forma de sensação, né? A partir da explicação do como. Como você estava se sentindo? Eu estava apavorado, solitário, desesperado e não tinha qualquer escolha exatamente como me sentia quando eu era criança, né? Neste momento, nós retiramos o indivíduo de uma perspectiva exclusivamente projetiva para uma experiência de sensação, de tomada de consciência da sensação que sente ou sentia naquele momento. Ora, mesmo que esta fala se refira a um outro momento, estando ela sendo realizada agora, representa um como deste organismo nesse momento. Sinaliza qual a necessidade fundamental que se apresenta nesse campo na relação de todas as coisas que o constituem. Então, o convite ao paciente para a experimentação do como permite destacá-lo, convidá-lo para a experiência concreta, aquela que me aproxima dos sentidos assumidos pelo meu corpo neste momento, favorecendo a minha tomada de consciência sobre como eu estou. Pois é, a partir da elaboração simbólica, né, daquilo que ele fala, utilizando palavras que se aproximem muito mais da experiência presente. Eu falo sobre palavras para falar sobre linguagem, porque uma vez que esse campo que experimento, representando-se em minha realidade, é constituído por conteúdos simbólicos identificáveis, representativos, que têm sentidos diversos, eu posso utilizar metaforicamente a linguagem para encontrar diversos outros comos e ampliar a consciência daquele que experimenta sobre a experiência que vive. Ele mostra na página 182 uma experiência de uma pessoa que
descrevia o sentimento de isolamento estático, imutável e rígido, e ela começa a comparar, né? A falar como um feto estava afastado de um mundo e não conseguia ouvir ou sentir qualquer coisa além do grão. Aparentemente, poeticamente, colaboramos para que os indivíduos acessem outros conteúdos que, de certa forma, se conectam ao eixo central da necessidade desse campo, que se apresenta no agora, favorecendo a ampliação de sua awareness. Então, a teoria de campo é uma abordagem para estudar algo e o campo é um instrumento básico desta abordagem. O campo representa tudo que constitui a minha experiência. Representa a totalidade que sou e que se apresenta neste momento, aqui e agora. E qualquer coisa, segundo o Yontef, pode ser estudada por uma perspectiva de campo, eventos, objetos, organismos ou sistemas. Por quê? Porque a teoria de campo é uma teoria sistêmica. É uma teoria que considera a integração de todas as partes e a análise dos diversos elementos que se organizam para a constituição de um evento, de uma experiência ou de um sistema. Tá? Especificamente em Gestalt terapia e fenomenologicamente falando, este campo é um campo fenomenológico. É definido fenomenologicamente. Ele é definido fenomenologicamente porque, enquanto possibilidade de uma realidade de alguém, é em si um fenômeno de experiência. Tá? E este campo, ao mesmo tempo, apresenta-se em dimensões diferentes, com forças diferentes e com possibilidades de acessos diferentes, constituindo-se em um sistema com diversas características que nós começaremos a discutir agora e continuaremos nas nossas próximas aulas. Eu vou pegar um trecho da página 184, em que ele fala assim: o campo é definido fenomenologicamente. A amplitude e a natureza exatas do campo e os métodos usados variam dependendo do investigador e do que está sendo estudado. Ou seja, a amplitude, o tamanho e a qualidade deste campo e a forma de analisá-los será particular para a experiência daquele que experimenta e daquele que avalia. Isto me parece até óbvio, mas pode não ser. Por exemplo, vou trazer uma experiência de um fato social qualquer. Certamente uma pessoa que tem uma experiência de vida, de um trabalho recorrente, repetido, durante 8 horas por dia, certamente terá uma multiplicidade menor de elementos simbólicos que constituem a amplitude deste campo. E, ao mesmo tempo, havendo uma experiência de vida diferente de uma outra pessoa, por exemplo, uma pessoa que é abastada e que viaja e que conhece diversas outras línguas, certamente terá uma natureza, uma qualidade totalmente diferente. Podemos pensar de uma forma até muito mais simples. Vocês e seus colegas, todos vocês, por mais que façam parte de uma turma de psicologia, constituem as suas experiências com limitações de realidades diferentes e, naturalmente, com naturezas de realidades diferentes. Certo? Este campo, ele pode ser tão pequeno e rápido quanto partículas subatômicas ou tão grande quanto o universo. A experiência humana, ela pode ter uma característica pouco diversa, bem como pode ter uma experiência bastante diversa em termos de elementos simbólicos constituintes. E estes elementos que constituem o agora podem ter características mais robustas ou menos. Por exemplo, como a sensação de bem-estar nesse momento que você sente, que favorece a sua alegria.
um elemento que é pouco observável por outras pessoas, por pessoas do exterior, mas que constituem o seu estar neste momento e que naturalmente colabora para a sua sensação de felicidade. Por outro lado, a prova que é falada e comentada por todos, ou seja, está no campo muito clara, sendo comentada, também pode ser um elemento que vai interferir no seu estar agora, junto com uma infinidade de outros elementos, né, sociais, de raça, de educação e de repertório que constituem quem você é. Todos os elementos que constituem esse campo são constituídos por forças, como eu mostrei para vocês na aula passada, fazendo um campo, né, um contexto com um organismo e identificando diversos possíveis campos que podem interferir no estar do seu momento. Então, cada campo formado por elementos constitui-se como uma arena de forças que interagem entre si na formação de um agora. Este campo pode ser físico e tangível ou intangível. Pode ser alguma coisa constituída, apresentada nessa experiência que eu tenho neste momento, nesse lugar, como pode ser um pensamento que eu tenho, ou inclusive alguma coisa que eu resolvi esquecer, mas que me constitui e que me incomoda psicossomaticamente algumas vezes. Tá? Então, em Gestalt terapia, nós estudamos as pessoas em seus campos organismo-ambiente, que pode constituir qualquer grande campo a ser estudado e, em seu estudo, permite a identificação, percepção de como se está e sobre o que se pode fazer para continuar existindo, interagindo de uma forma positiva com este campo. Por fim, para concluir esse papo de hoje, eu vou falar sobre as características do campo, que são sinalizadas na página 184. Mas falarei especificamente sobre os pontos que estão na página 185, 186, 187 e 188, que são as características do campo. Segundo Iontef, um campo é uma teia sistêmica de relacionamentos, uma totalidade de forças mutuamente influenciáveis que, em conjunto, formam uma fatalidade interativa unificada. Em outras palavras, ele está me sinalizando que um campo é um sistema de coisas que acontecem de forma interdependente e, por serem interdependentes, influenciam umas às outras. E que, neste momento, no agora em que se apresenta, formam uma fatalidade interativa unificada. Uma fatalidade interativa unificada é o resultado de uma integração de coisas. A abordagem de campo é holística, seguindo o texto, em que o princípio da capacidade de relacionar sugere que um evento é sempre o resultado de uma interação entre dois ou mais fatos. Cada fenômeno é estudado no contexto de uma complexa teia de forças interrelacionadas que se reúnem no tempo e no espaço, formam uma fatalidade unificada chamada de campo e mudam dinamicamente com o tempo. Portanto, uma característica fundamental da teoria de campo em comparação e em crítica a um modelo mecanicista sugere o campo como um campo interativo, né, determinado pelas forças atualmente presentes, em uma complexa totalidade de influências interdependentes nas quais um organismo funciona. A constelação de fatores independentes que respondem por um evento psicológico. Isto é a nossa experiência vivida. E, utilizando-se isso em psicologia, é importante, como o Iontef fala na página 186, que é preciso relacionar as séries de fatores, né, psicodinâmicos individuais das pessoas, fatores estruturais e políticos das relações entre as pessoas que constituem o campo, relações culturais e raciais, etc.
Então, um segundo ponto fundamental sobre o campo diz respeito aos relacionamentos. Um campo, sendo um sistema, só pode ser compreendido a partir da integração do relacionamento das coisas que lhe constituem. Um fundamento que é precioso na Gestalt terapia, de que o todo é muito mais do que a soma das partes que lhes constituem. Tá? Então, o contato, relacionamento, seria a primeira realidade fenomenológica, e o organismo, em seu ambiente em que vive, dá sentido a si e ao ambiente, né? Como a experiência que vive em um processo constante de adaptação ao mundo, né? Em um processo constante de existência. Isso faz com que nós identifiquemos a existência como um relacionamento com o mundo, uma vez que a existência é a constante experimentação da nossa própria vida com as coisas, né? Então, a existência em si não teria qualquer natureza absoluta, uma vez que ela se constituirá ainda e não se constituiu ainda. A experiência, estando apenas no agora, ela pode ser sentida e conhecida apenas quando ocorrer. Ele continua na página 187, sugerindo que não podem haver traços humanos sem consciência e existência humanas, e não pode haver consciência, exceto como um relacionamento do campo organismo-ambiente. A linguagem e os conceitos são aprendidos ou criados como progresso social. Eles não são essências absolutas. Ele nos sinaliza aqui que o elemento fundamental da nossa experiência é a consciência, né, dessa experiência, que em si é a própria vida, e essa própria vida pode apenas acontecer em relação com coisas, eventos, pensamentos, e em si tudo isso se constitui em um campo relacional que abrange também o indivíduo enquanto organismo e nas suas relações que podem vir a ter e o constituirão enquanto aquilo que está e se entende. E por fim, temos a sugestão de que no campo o relacionamento, que é a sua natureza fundamental, é inerente, dinâmico e organizado. Existe uma tendência constante, fatal, de organização, né? Segundo a teoria em Gestalt terapia, entendemos isso como uma tendência, né, à homeostase, uma tendência constante ao equilíbrio ou ao encaminhamento a este equilíbrio com o menor gasto de energia possível e com a melhor eficiência que aquele organismo teria. Este é o fundamento da vida, né? E o Yontef vai fazer uma sugestão desta organização natural, fazendo uma comparação com a atividade de um rio. Ele fala na página 187 que a organização natural do campo é como um rio encontrando o seu curso natural pela interação com outras forças da natureza, em oposição a caminhos concretos, sendo adicionadas à água para forçar a água na direção dos caminhos rígidos pré-determinados. E que, quando há problema ou disfunções na organização do campo, as soluções também estão presentes na dinâmica do próprio campo. Isso é uma citação de Wertheimer, que é um psicólogo da Gestalt fundamental, e demonstra que todas as possibilidades da realidade acontecem no campo, na integração do organismo com esse ambiente. Por fim, no último parágrafo desta etapa, ele fala uma coisa que eu achei bastante interessante, né? A respeito da multiplicidade dos fatores dos campos, das interrelações complexas e diferenciadas. Um campo seria uma grande coxa de retalhos super heterogênea que constitui a experiência da forma como ela é agora, tá?
Ele vai falar que, em teoria de campo, uma teia de relacionamentos é sempre determinada por uma multiplicidade de variáveis determinantes com uma organização sistêmica inerente do todo, que é vital para a compreensão do fenômeno em estudo. Inevitavelmente, existem fatores contextuais cruciais que são parte inerente do pensar em termos de campo, uma vez que estão contidos na lógica aristotélica ou no pensamento newtoniano. Então, ele vai fechar mostrando para a gente que existe uma lógica bastante abrangente e pouco compreendida pelas ciências até então sobre a complexidade dos eventos da experiência humana ou de qualquer tipo de evento que possa ser observado, mas que sim, a teoria de campo em si abrange a teoria mecanicista de Newton, uma vez que neste campo, sim, há elementos que funcionam em influências de relação de causa e efeito. Bom, essa é a primeira parte da nossa discussão e agora eu gostaria que vocês ouvissem, assistissem quantas vezes lhe forem necessárias e que a partir dessa discussão que eu trago para vocês, vocês produzam ao menos 2 perguntas e que debatam com um colega para que na próxima aula nós possamos abrir essa discussão. Pode ser? Eu espero que esse papo de hoje, tenha sido bacana e que ajude vocês a entenderem um pouco mais sobre uma lógica muito mais sistêmica e complexa do que a lógica cartesiana que determina que x determina y. Beleza? Então, é isso. Nos encontraremos na próxima aula. Um grande abraço.